Esse é um período difícil que estamos vivendo, né? O isolamento social, a pandemia trouxe muita instabilidade emocional para todas as pessoas. E é agora esse tema que nós vamos tratar com o Dr. Johnny. Muito obrigado pela sua participação. E aí já vem minha primeira pergunta, né? O isolamento social está afetando a nossa saúde mental. Como tem afetado? Olá, para mim é um prazer estar aqui com vocês e falar um pouco sobre esse tema também. Bom, a gente sabe, está vendo na prática alguns problemas que estão vindo aí por conta dessa pandemia. Se a gente pensa na questão emocional, mental, eu creio que um dos maiores problemas, principalmente que ocorreram lá no início, foi a ansiedade, né? Problemas relacionados com a ansiedade. Muitas pessoas acabaram desenvolvendo. A gente sabe que um transtorno ele existe quando ele se torna muito forte, né? Os extremos, ele vai muito para o extremo. Porque todos nós somos ansiosos, né? A gente tem preocupações, a gente tem medos. Agora, quando que um transtorno se transforma realmente em algo patológico? Quando que a ansiedade, no caso, se transforma em algo patológico? Quando ela acaba impossibilitando a pessoa de seguir de uma forma normal na vida, né? Quando ela começa a ter prejuízo por conta daquilo. Então esse é o primeiro sinal, né? A pessoa não está conseguindo fazer mais as atividades do dia a dia com aquela rotina normal. Isso já é o primeiro sinal. E principalmente por causa do confinamento, né? Uma pessoa que tinha uma rotina. Então, ela ia para o trabalho. Tanto é que no início da pandemia, as dicas que a gente dava era até assim, olha, vista o uniforme, né? Vá no horário para o seu escritório ali na sua casa mesmo, mas procure manter essa rotina de horários e tal, porque isso vai continuar sendo saudável para você. O máximo possível, procure manter a rotina, né? Então, a ansiedade foi algo que as pessoas começaram a ficar muito preocupadas e ter problemas em relação a isso. Pânico, transtorno do estresse pós-traumático é outro problema que agora pode começar a vir, né? Porque a pessoa teve essa mudança toda de vida na rotina, problemas financeiros, a família como é que está agora? Começa a brigar mais, outro problema que veio da pandemia, famílias brigando entre si, discutindo, irritabilidade se aumenta nesse momento, depressão, tristezas que já vinham de antes com a pandemia, tudo se exacerbou, né? Então, foram problemas que a gente acaba tendo aí como herança essa pandemia, né? E tem muita gente que tem, às vezes, um preconceito de procurar uma ajuda nesse momento. Quais são os passos que a pessoa pode tomar para que ela possa seguir, né? As dificuldades para que ela possa passar essa fase e melhorar, e progredir, evoluir? Eu costumo sempre dizer o seguinte, que a gente tem que ter uma consciência do que está incomodando. Eu acho que o grande problema da humanidade é não parar para analisar e pensar o que está me incomodando. Vou dar um exemplo. A gente chega, trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado, esgotado, de repente naquele dia o chefe brigou com a gente, ou aconteceu algum outro problema, dificuldade de bater o carro, enfim, a gente chega em casa já meio estressado, cansado, para onde que a gente vai? Alguns de repente vão para a geladeira, aí pensam assim, eu tenho que ter o meu momento de prazer agora também, né? Também sou filho de Deus, eu também preciso dar uma descansada, e aí a pessoa quer ter aquele momento e come, né? Só que aquilo resolve? Claro, a pessoa tem um certo prazer ali, porque existe prazer no comer, mas o problema ainda continua, que é de repente a preocupação financeira, é de repente problema com o chefe e outras questões mais. É o filho que não está rendendo direito na escola e assim por diante. Então, o que eu diria? O primeiro passo que você perguntou, vá resolver o problema. Não use outras coisas. Tem pessoas que ficam na frente da televisão a noite toda daí. Tem pessoas que vão e gastam, começam a comprar as coisas e gastam dinheiro que não tem. Tem pessoas que vão para os vícios, para as drogas. Então, não adianta a gente pegar
algumas coisas na vida e querer resolver os nossos problemas com essas coisas, a gente tem que resolver o problema na causa. O que está me incomodando? E por isso que, no momento de ansiedade, de estresse, de depressão, é importante a gente meditar, parar, analisar. Né? A gente fica, às vezes, naquela correria, naquela loucura da vida, e a gente não para meditar, para pensar. Por isso que, nesse momento, o desenvolvimento espiritual também acaba sendo importante. Porque quando a gente pensa em cuidado espiritual, a gente consegue também meditar nessas questões. Né? Eu acho que pela primeira vez na história da saúde moderna, a gente tem parado para pensar num aspecto que era meio esquecido. Quando a gente pensa em saúde, a gente pensa geralmente o quê? Eu preciso mudar, eu preciso fazer mais exercício físico, eu preciso comer alimentos mais saudáveis, eu preciso cuidar beber mais água, enfim, coisas físicas que tem a ver com o físico. A gente começou a pensar um pouco mais no mental, né? Alguns acabam pedindo ajuda nessa área, os psicólogos estão aí para isso, os psiquiatras e tal. Agora, no aspecto social, que é o que a Organização Mundial da Saúde fala, né? A gente tem que cuidar do aspecto físico, mental e social. A gente não tinha parado para pensar muito nisso ainda. E agora a gente está vendo como é importante. Então é outro aspecto que a gente também tem que pensar nessa pandemia. E também a mente, né? o corpo e o espírito, né? Quando você fala da meditação, é uma coisa muito importante. Isso mesmo. Falar um pouquinho mais do espiritual. Por que é importante as pessoas procurarem essa ajuda espiritual, seja através de uma oração, uma leitura da Bíblia, ou até mesmo da forma que a pessoa queira numa igreja, acompanhar algo? Por que é importante? Esse é o quarto componente que a OMS fala, né? Eles começaram a estudar de uns anos para cá que o espiritual também faz parte da nossa saúde. Então veja, eu costumo dizer que quando a gente vai numa igreja, claro, hoje em dia elas estão fechadas, né? Mas muitas já estão abrindo, né? Então, quando a gente vai para a igreja, a gente mata ali 2 coelhos com uma cajadada só. Como assim? Porque a gente pensa em coisas mais transcendentes, em Deus, em coisas espirituais, mas a gente também está no convívio com os outros. A gente chega lá, cumprimenta, a gente está ali junto com os outros. Então, é um apoio duplo ali que a gente recebe. Né? Tem estudos que dizem que quando a gente ora, a gente ativa no nosso cérebro lugares que são responsáveis pelo prazer, pela alegria, pela paz, pela tranquilidade. Então, fizeram estudos também em relação à oração intercessória. Eu orando por uma outra pessoa e como isso é benéfico para a pessoa e a ciência, eles terminam o estudo dizendo assim, realmente tem resultados, mas a gente não sabe o porquê ainda. Ou seja, quando a gente cuida da nossa vida espiritual, outros estudos mostrando assim, quando a gente lê uma parte da Bíblia, por exemplo, quando a gente ora, quando a gente vai uma vez na semana na igreja, isso é uma proteção, por exemplo, para pessoas que têm problemas de hipertensão. 40% menos de problemas de hipertensão tem pessoas que têm esse estilo de vida. Problemas, por exemplo, depressivos, isso está ligado com aspectos do bem-estar, da felicidade, quando a gente tem esse estilo de vida, essa rotina espiritual. E na meditação, eu até dou uma dica aqui, né? Como que você pode fazer essa meditação? Você pode ter um momento quieto. Muito do que se diz meditação aí, eles falam assim, você tem que esvaziar a mente. Mas aqui eu diria o contrário, eu diria, você tem que preencher a mente. Com o quê? Com coisas boas. Então, por isso que ler um bom livro, talvez ler a Bíblia, né? Orar neste momento, fale com Deus. Abra o seu coração a Deus. Outra coisa que você pode usar nesse momento de meditação, pense o que está incomodando. Poxa, será que foi porque eu briguei com meu esposo, Será que estou preocupado com meu filho? O que está acontecendo? Traga isso.
Bom, você comentou aqui muita coisa prática que a pessoa pode fazer. Então, ir na causa do problema, fazer uma lista, meditar, entender melhor e, obviamente, procurar um auxílio, né, profissional se a situação estiver complicada. Com certeza. Quais outras atividades ela pode fazer na prática para conseguir passar por toda essa situação que nós estamos vivendo? Bom, a gente não pode deixar de falar do exercício físico. Quando a gente mexe com o corpo, o nosso corpo produz substâncias que fazem bem para a mente. Então, a gente tem que cuidar, tem que pensar realmente nessa rotina. Isso que você falou da lista é muito importante para a gente resolver principalmente a questão da ansiedade. Então, coloca lá tudo que você tem que fazer. Coloque o tempo que você tem que fazer para cada uma daquelas coisas. E também defina a prioridade. O problema é que muitas vezes a gente não define a prioridade. E a gente começa a fazer, né? Mas a gente tem que definir o que é mais importante eu fazer agora. Ah, mas eu tenho que fazer aquela outra coisa ainda. Tá, mas isso aqui é o mais importante. Eu não vou conseguir fazer aquela outra coisa neste momento. Então, uma lista de tarefas acaba ajudando nesse processo. Outra coisa, separe um tempo para estar com a família. Eu não sei se você já ouviu alguém falando assim, eu estou numa festa, eu fui numa festa, várias pessoas, mas me senti sozinha. Rodeado de amigos, mas me sinto sozinho, né? E aí já vem essa questão do confinamento que estamos vivendo, né? Sim. Como que a pessoa pode, neste momento, não se isolar emocionalmente? Então é bem isso. Não é porque a gente está do lado de pessoas ou porque a gente não está do lado de pessoas que a gente precisa se isolar. Claro, não tem como comparar, né? Estar junto é uma coisa, claro que terá o benefício. É diferente de você ver uma pessoa lá do outro lado de uma tela, né? Mas nem por isso a gente precisa ficar agora sem ter contato com ninguém, né? Então a gente tem que pensar nisso. Poxa, como que eu tenho me relacionado com os meus amigos nesse momento? Será que eu tenho mandado uma mensagenzinha? Será que eu tenho perguntado como é que está a vida deles? Né? Eu sempre costumo dizer, para a gente ter amigos, a gente tem que ser um amigo. Muitas vezes a gente fica esperando, poxa, meu amigo não me ligou, minha amiga nem perguntou nada. Ou quando liga, já liga cobrando. Ah, você não me liga, hein? Isso. Não, mas eu tô ligando, Exato. né? Isso que é importante, né? A gente também correr atrás para esse momento que estamos vivendo. Exatamente. Então, desenvolver isso. Eu costumo sempre dizer, felicidade é a gente aprender a ser feliz, estar bem com aquilo que já tem. Não é com aquilo que a gente não tem. Então, se no momento a gente tem isso, não podemos ainda estar de forma tranquila, todos juntos no mesmo ambiente, para estarmos ali o tempo que quiser e da forma como quisermos, mas vamos nos adaptar então e procurar desenvolver, né, conversando, ouvindo, e assim resolveria muito essa questão do social, né? A gente se sentiria bem, procuraria se sentir bem, mesmo que estejamos aí num confinamento, né? Muito obrigada, doutor. De Olha, nada. quantas dicas incríveis você teve agora. Se eu fosse você, compartilhava já com seus amigos, curta e fique aqui no nosso canal que tem muito conteúdo bom. Muito obrigada mais uma vez pela De sua nada. participação e até a próxima.